Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Panvel para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Estão disponíveis as traduções tanto para o idioma inglês quanto para Libras. Para ativar, basta clicar no botão Interpretação e selecionar a opção desejada. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Panvel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência os senhores Antônio Napp, CFO e DRI, e Ismael Horig, gerente de RI e estratégia da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Antônio Napp, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Antônio, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia, Ismael. Bom dia a todos que estão nos acompanhando em mais esse call de resultados do Grupo Panvel. Como vocês vão ver, como vocês vão ver, nós estamos entregando, mais um trimestre muito bom, muito forte, e esse trimestre, ele acontece graças ao nosso time. Eu gostaria de começar essa apresentação, em especial agradecendo ao todo o time Panvel. São mais de 11 mil pessoas que se esforçaram bastante para entregar todos esses resultados que a gente vai estar compartilhando com vocês ao longo dessa apresentação. Sem maiores delongas, vamos começar aí para os números. Os nossos destaques do 2T25, eles deixam claro que a Panvel operou muito bem ao longo de todos os principais pilares estratégicos. Ao longo da apresentação, nós vamos ir passando por cada um deles, dando um pouco mais de destaque, mas a primeira mensagem que eu queria deixar aqui com todos é que foi um trimestre em que nós, novamente, crescemos muito bem a nossa venda. A venda da Panvel cresceu quase 20%, e esse crescimento ele foi acompanhado de um forte crescimento de resultado, tanto medido pelo nosso EBITDA, quanto pelo nosso lucro líquido. Além disso, nós também nos destacamos nos principais pilares estratégicos, como o nosso digital, produtos Panvel, e fizemos tudo isso gerando bastante caixa. Isso não é diferente do que a gente já vem trazendo nos últimos anos. Quando a gente olha a história da Panvel, e aqui é apenas um primeiro recorte, que ele vai de 2011 a 2024, consistência é o nome do nosso jogo. A gente vem crescendo, numa média de 16% a 17% ano contra ano, em termos de vendas, e o nosso resultado ele cresce em torno de 20%. Isso significa que a gente tem encontrado dentro do nosso território, dentro da nossa estratégia, as condições para fazer a nossa empresa crescer de uma maneira extremamente sustentável. E os elementos dessa sustentabilidade vão começar sempre pela venda. Como eu comentei, a nossa venda no segundo trimestre, ela cresceu 19,6%, um crescimento muito forte em cima de uma base do 2T24 que já havia crescido 11,5%. Vamos lembrar que naquela época, especialmente no mês de maio de 2024, nós tivemos sim impacto das enchentes. Mesmo quando a gente normaliza essa base, e com base em estimativas, o nosso crescimento teria sido de pelo menos 16%, um crescimento ainda muito acima do mercado. E quando a gente decompõe esse crescimento, o que é que se destaca?
A maior parte do crescimento ele veio pelo aumento de atendimentos, pelo aumento de clientes, e menos pela parte dos tickets. Isso significa saudabilidade. Apesar da gente ter vendido, e vocês vão ver isso, muito bem medicamentos, nós conseguimos atrair muito mais clientes, aumentamos os fluxos nas nossas lojas físicas e virtuais, e isso garantiu, de fato, a boa performance da nossa venda. Um outro detalhe importante é que a qualidade das nossas lojas também melhorou de maneira significativa. Como é que a gente mostra isso? Nos gráficos ali embaixo, vocês podem ver os histogramas que mostram a quantidade de lojas que vendem acima de R$ 700 mil e a quantidade de lojas que vende até 300 mil. Do segundo trimestre do ano passado para agora, o percentual de lojas que vendem acima de 700 mil aumentou de maneira significativa, representando 40%, e as lojas que vendem até 300 mil também reduziram bastante, para 4% da nossa base. Lembro que aqui estão todas as lojas, seja as lojas maduras, seja as lojas em maturação. Isso levou para que a nossa venda média por loja atingisse no segundo trimestre R$ 724 mil. E a nossa venda média de lojas maduras já atingisse R$ 785 mil, quase dentro dos 800. Um outro dado interessante de compartilhar é que quando nós comparamos essa performance da Panvel com os outros, né, concorrentes da região sul, e aqui a gente fala das outras redes, redes da Abrafarm, independentes, etc., vocês podem ver pelo gráfico que a nossa venda média ela está, nesse último ano, se descolando, acelerando mais rapidamente, né, do que dos demais. Até um ponto, né, na PQ, acho que conversa muito lá em 2020, quando a companhia se propôs a acelerar o seu crescimento, a trazer um novo perfil de expansão, lojas maiores, com maior capacidade de venda e de retorno. Isso agora em 2020 a gente começa a chegar no momento que essas safras começam a entrar cada vez mais, não só na base de maduras, mas começam a ter um ramp-up de vendas que fica muito claro que o que a gente propôs em 2020 começa a se tornar realidade, né? A nossa venda média, que era o principal vetor de crescimento, ela vem mostrando isso dentro do parque de lojas e mostrando que está com um crescimento muito saudável trimestre após trimestre, né? Perfeito. Seguindo, por trás disso, por óbvio, nós temos uma ótima performance de mesmas lojas e de lojas maduras. As mesmas lojas, que são aquelas com pelo mais de 12 meses de vida, elas cresceram 14,4% a sua venda no segundo TRI de 25 versus o segundo TRI de 24, e as lojas maduras, aquelas com mais de 3 anos de vida, cresceram 12,7%. São todos números extremamente robustos, muito acima da inflação e que estão mostrando realmente os nossos ganhos de produtividade. Um outro elemento que também ajuda a explicar o crescimento da venda é o sucesso na nossa expansão. Nesse último trimestre, nós abrimos 14 lojas, sendo que nos últimos 12 meses nós abrimos 58 lojas. Esse ritmo, né, que a gente tem mantido, ele está nos trazendo ótimos resultados. Um pouco mais no final da apresentação, como de costume, a gente abre o resultado das safras, mas é muito interessante observar que desde o nosso IPO, feito em 2020, nós já abrimos quase 300 lojas novas. Isso significa que 25% da nossa base ainda está em maturação. Quando a gente olha para frente, nós temos todo esse potencial ainda de lojas que, ao amadurecer, vão aumentar ainda mais o nosso resultado. É mais um sinal de que a nossa estratégia é saudável e é bastante sustentável também. E tudo isso, esse crescimento de venda, a boa performance em lojas já existentes e também a boa performance em lojas novas, ela se reflete no nosso market share. Nós estamos no 21º trimestre consecutivo de ganhos de market share em todos os estados da região sul, e um destaque muito especial para o Rio Grande do Sul, a nossa casa, a nossa origem, há mais de 50 anos, que é onde nós já temos o maior market share, nós já temos o market share acima de 20%, e nessa base, de um ano contra o outro, nós crescemos 0,8%. Nós também crescemos muito bem em Santa Catarina, com 0,4%, e no Paraná também 0,5%. Em São Paulo, né, e nós estamos hoje presentes em São Paulo, capital, nós já ultrapassamos, né, a faixa de 1%, que dentro da cidade realmente é uma venda muito significativa. E ali do lado direito, vale destacar que esse nosso crescimento de market share, ele está muito equilibrado em todas as categorias de produto. Nós crescemos a nossa participação em medicamentos, a gente cresce em marca, a gente cresce em genérico e a gente cresce também em higiene e beleza. Ou seja, não é apenas uma ou outra categoria
levando a Panvel à liderança. Nós estamos realmente muito equilibrados e a Panvel vem fazendo um bom trabalho no seu mix em todos os grupos de produtos. E agora que a gente falou um pouco da venda, é sempre interessante, a gente gosta de destacar quais são aqueles pilares, né, quais são aqueles diferenciais que realmente garantem que a performance da Panvel siga sendo acima da média do mercado. A gente sempre começa pelo digital. A Panvel segue sendo a farmácia mais digital do Brasil, líder absoluta na região sul. Nós temos um market share na região sul de e-commerce de quase 28%, ou seja, nós somos totalmente overshare. De um share de 12,5%, a gente pula no e-commerce para quase 30%. Isso se deve a vários fatores, mas principalmente uma preocupação muito grande que nós temos em ter a melhor experiência possível no digital, seja no nosso app, seja no nosso site, e isso aparece no crescimento. Nós temos 24,4% das nossas vendas, né, passam pelo digital, é o maior patamar realmente do varejo farmacêutico. Isso conversa com 45,5% de EMAU, que são os usuários ativos mensais, né? Quase metade da nossa base usa o nosso app todo dia. E usa porque realmente ele é bom, ele funciona bem e nós entregamos muito rápido. Nós também temos essa preocupação que, além de uma boa experiência de uso e de compra, a Panvel ela é o player que entrega mais rápido na casa do cliente, em que 59% de todas as nossas entregas nós conseguimos fazer em até 60 minutos. E aqui, lembro, nós não colocamos os dados de clique e retire. Se nós colocássemos os dados de clique e retire, que é aquela oportunidade que você tem de fazer uma compra, né, pelo app ou pelo site, pegar na loja, as nossas entregas em até 60 minutos seriam mais de 80%. Tudo isso realmente fecha um círculo virtuoso que mantém a liderança da Panvel e também nos ajuda muito na fidelização. Vide o grande volume de downloads, que de um ano para o outro cresceu quase 35%. E sempre tratando o digital na NAP como uma escolha do cliente na sua jornada, né? Uma forma de jornada que o cliente escolhe e que ele prefere ou não, nunca tratando o digital como um meio de pagamento ou como qualquer outra ferramenta, né? E sim uma disponibilização de jornada para o cliente. Exato. Um pilar muito importante, né, e um pilar quando a gente olha para o futuro, é a parte de serviços. Apesar da participação na venda ainda ser pequena, ela cresceu de maneira bem significativa em relação ao ano passado, ela já chega a 1,4%, e eu sempre costumo dizer que a prestação de serviço na farmácia, a prestação de serviço de saúde na farmácia, é realmente como a gente entrega a nossa missão, que é proporcionar saúde e bem-estar. A parte de vacinação, né, nos traz uma liderança absoluta no mercado. Nós temos 43% de market share de vacinação na região sul e nos serviços em geral, 23%. Essa liderança também ajuda a fidelizar o cliente Panvel e é um dos pilares que a gente trabalha, que para uma empresa que foca em saúde e beleza, é fundamental a gente seguir operando bem. Um outro pilar-chave nosso e que se destacou também ao longo desse segundo TRI foram os produtos de marca Panvel. Nós atingimos, né, 7,2% das vendas do varejo foram de produtos Panvel, um crescimento significativo de mais de 35% versus o ano passado. E essa liderança tem nos ajudado muito, inclusive, na nossa diferenciação num mercado tão competitivo quanto o de HB. Nós temos 35% de todo o market share de produtos private label na região sul é de produtos Panvel, então é mais um pilar em que a gente tem liderança absoluta. E vale a pena compartilhar que a nossa estratégia de lançamentos, né, foram mais de 63 SKUs lançadas agora, tem mais 110 SKUs por vir, né, de um total de mais de 1.000 SKUs. Muitos desses lançamentos estão conversando muito bem com as novas gerações. Todo o trabalho que nós estamos fazendo nas redes sociais tem trazido excelentes retornos, em que nós, através do Instagram e do TikTok, nós já estamos alcançando mais de uma dezena, né, mais de 10 milhões de contas pelo Brasil, com muito conteúdo orgânico sendo feito pelos próprios influenciadores. Tudo isso vai criando um círculo virtuoso que vai aumentando a participação de produto Panvel, que é um diferencial nosso, né? O produto Panvel você realmente só encontra na Panvel, e nós temos grandes objetivos de continuar crescendo nessa categoria.
Muito importante também, né, os nossos produtos, né, e aqui a gente sempre compartilha com vocês várias fotos, né? Esse aqui são os últimos lançamentos que nós temos, né, dentro do trimestre. Tem muita coisa por vir, né, de uma linha que realmente nos orgulha demais. E fechando toda essa parte de categorias, aqui a gente traz um pouco do nosso raio-x de como é que foram os crescimentos quando a gente olha o mundo dos medicamentos e o mundo dos não medicamentos. Esse slide, ele nos ajuda a reforçar a mensagem de um crescimento equilibrado. A Panvel ela cresceu muito bem em medicamentos, e aqui eu destaco que não foram apenas nos medicamentos de marca que cresceram 21,6%. Esses medicamentos, vamos lembrar, que daqui participa também muito das vendas das moléculas do GLP-1. Nós crescemos muito bem genéricos, crescemos muito bem OTC e crescemos também muito bem HB em 14%. Esse crescimento de HB, bem acima da média do mercado, ele representa essa estratégia e esse diferencial que a Panvel tem, que sempre trouxe no seu core o trabalho com a higiene e com a beleza. Isso garante para a Panvel vantagens competitivas, ao mesmo tempo que nós, como eu comentei, também temos produtos Panvel que nos ajudam nessa barreira. E quando a gente olha o crescimento composto desses números ao longo do tempo, lá de 2021 até agora 2025, vocês podem ver a consistência. Os itens de higiene e beleza, né, os não medicamentos, como a gente chama, eles seguem crescendo numa média de 16% e os medicamentos vêm crescendo numa média de 18%. Tudo isso que a gente faz, no fim do dia, a gente quer atender bem o nosso cliente. E eu estava falando agora há pouco em diferenciais, né? Atendimento é um diferencial da Panvel, a gente realmente acredita nisso. A gente tem níveis de satisfação muito altos. O nosso NPS fechou no segundo TRI em 79 pontos, né? Um percentual altíssimo, seguindo realmente a metodologia da Bain Company. E isso a gente só faz através das pessoas. Por isso que eu comecei a nossa apresentação realmente agradecendo a todo o nosso time de 11 mil colaboradores, continuar sempre pensando nessas pessoas, treinando, acolhendo, cuidando, porque é através delas que a gente chega na melhor experiência possível para o cliente. Porque o que fideliza o cliente mesmo é essa experiência na loja física e na loja virtual. E é acreditando nisso que a gente segue investindo muito em treinamento, muito em onboarding, sempre uma preocupação constante, né, de ter o melhor time com o melhor atendimento possível. Saindo agora um pouco da venda, e quando a gente olha, né, o nosso formato de DRE, agora a gente vai chegar nas linhas até o nosso lucro, a gente cai na nossa margem bruta. A margem bruta desse trimestre de 2025 foi um dos grandes destaques, sem sombra de dúvida. Quando a gente olha a nossa margem bruta do varejo, nós tivemos um crescimento de um ano para o outro, né? Nós saímos de 30,1 para 30,4, e foi um crescimento muito importante, dado que houve desafios muito grandes no segundo trimestre. Vamos lembrar que foi um trimestre em que nós tivemos um reajuste de preços de medicamentos menor do que no ano passado, e a gente teve uma penetração muito importante também de medicamentos, em especial das moléculas de GLP-1. Dentro desse cenário, nós conseguimos fazer um trabalho muito bom, seja através de mix de produtos, com uma maior participação de OTCs e produtos de marca própria, seja numa estratégia muito assertiva de precificação, em que através de ferramentas de inteligência artificial, né, e do nosso time comercial, nós fomos buscando oportunidades a nível de loja, a nível de localidade, e sem sombra de dúvida, né, nós fizemos boas negociações com a indústria também, que suportaram e ajudaram muito no nosso crescimento. Quando a gente olha todo esse conjunto, nós conseguimos superar essas pressões de margem e entregar uma margem crescendo, tá? Quando nós olhamos a margem do grupo, essa margem é maior ainda. Aqui eu só lembro que no segundo trimestre de 2024, nós ainda tínhamos a operação do atacado, então essa margem um pouco maior no grupo, né, ela é sim parte crescimento da margem do varejo, e uma outra parte, como a gente fala, um pouco de efeito mix dos negócios, já que agora nesse trimestre nós não temos mais venda do atacado. Quando a gente olha as nossas despesas, aqui nós temos um outro destaque, né? Tanto as despesas com vendas quanto as despesas administrativas, elas cresceram bem menos do que a venda do varejo. A venda total das lojas cresceu quase 20%, as despesas com vendas cresceram 15%, as despesas administrativas 16%. Então aqui a gente consolida de fato a nossa tendência de diluição dessas despesas. Os percentuais, eles ainda não aparecem diluídos, porque novamente nós temos o efeito mix, né, de negócio,
que eu comentei no slide anterior. Como no ano passado nós ainda tínhamos venda do atacado e essa venda terminou, isso ainda causa algum impacto na base de comparação. Mas a partir do segundo semestre, como a base ela fica realmente bem mais limpa, todo esse trabalho de diluição ele vai ficar cada vez mais claro. Isso acaba impactando positivamente no nosso EBITDA. O nosso EBITDA nesse segundo trimestre de 2025, ele cresceu quase 43%, atingiu 5% da receita bruta, um crescimento de 1 ponto percentual. E é importante destacar que esse crescimento, ele já é um crescimento em cima da base ajustada. Tá? Ou seja, ali na tabela nós deixamos claro que lá no 2T24 a gente já está colocando todos os impactos que nós tivemos com as enchentes, todas as nossas baixas, todos os nossos problemas. Se eu desconsiderasse isso, né, o nosso crescimento de EBITDA seria acima de 100%. Mas mesmo olhando sob esse prisma, o crescimento é muito pujante, muito significativo e indica que nós estamos no caminho certo. É bacana também compartilhar que, ao longo do tempo, essa é a trajetória do nosso resultado. Se a gente volta lá para o primeiro semestre de 21 e andamos até 2025, veja que a gente continua com crescimento médio próximo de 15%, né? E nós estamos agora, como vocês viram, acelerando esse crescimento, indo para patamares de 40%. Por trás do EBITDA geral da companhia, vale destacar o EBITDA do varejo. Né? O EBITDA do varejo, lembra a todos, é o resultado da performance das nossas lojas. É o equivalente à margem de contribuição das lojas, tirando a depreciação. Aqui fica muito claro o trabalho feito. Nós atingimos um EBITDA de 11,1%, um crescimento de 0,4 pontos em relação ao ano passado, né? Então, um crescimento muito significativo. E esse crescimento, ele se deu, por um lado, tanto pela margem bruta que cresceu, quanto pela diluição de despesas que eu comentei com vocês. O desempenho das nossas lojas segue sendo uma alavanca importante do resultado do grupo, e nesse mesmo período de 2021 a 2025, o resultado das lojas tem crescido na média de 16,5%. Fechando toda essa parte, a gente chega no lucro líquido, né? O lucro líquido também teve um ótimo desempenho, cresceu quase 40% sobre o segundo trimestre de 2024. Da mesma maneira que o EBITDA, aquele também está crescendo quase 40% em cima de uma base já ajustada, né? Se a gente não tivesse ajustando a base, o crescimento do lucro no trimestre foi de mais de 500%, certo? E isso é ganho operacional. Tá? Nós tivemos um pouco mais de incremento, né, de despesa financeira, efeito dos juros, né? E obviamente nós tivemos um recolhimento maior de imposto de renda no período, dado que no ano passado, com a base de lucro menor, o imposto de renda ele fica mais baixo. Mesmo assim, com todo o sucesso da nossa operação, nós conseguimos crescer quase 40% o nosso resultado de um trimestre contra o outro. Um outro número também que nós ficamos muito contentes de poder compartilhar, e é um outro destaque importante, né, que a gente gostaria de trazer, é a nossa gestão de caixa. Todos os nossos indicadores de caixa, eles seguem melhorando quando a gente olha sobre todos os parâmetros. Olhando o primeiro quadro, nós tivemos uma melhora de 8 dias no nosso fluxo em relação ao 2T de 24, né? Especialmente puxado, né, por um bom trabalho na parte de estoques. Ao mesmo tempo, né, graças a essa melhora no ciclo de caixa e a forte geração de resultado, a gente segue reduzindo a nossa alavancagem, né, a nossa dívida em relação ao EBITDA. Nós já estamos com 1,1 uma vez EBITDA, é a melhor relação de dívida, né, de todo o varejo farma, uma das melhores relações do varejo, e ela segue numa tendência de melhora. E, ao mesmo tempo em que nós melhoramos o ciclo de caixa, reduzimos a nossa alavancagem, nós estamos também conseguindo alongar o prazo da nossa dívida e reduzir o custo dela. Hoje, o nosso custo de dívida ele é abaixo do CDI. A gente vem conseguindo reduzir ele trimestre após trimestre, e hoje ele tem um custo de CDI menos 1,35% ao ano. Quando a gente olha todo esse quadro, nos enche de orgulho realmente nós estarmos crescendo venda, que nós sabemos que naturalmente é algo que puxa capital de giro. Nós mantivemos nosso ritmo de investimento, na verdade nós crescemos em relação a 2024 e nós estamos realmente gerando caixa. Tudo isso é sinal, né, como eu falei,
da saudabilidade do nosso negócio. E, de novo, aqui faço agradecimento a todos os nossos colaboradores que nos ajudaram até aqui e vão continuar nos ajudando nas entregas dos próximos trimestres. Depois de falar de todos os números, agora a gente vai um pouco para a reta final da nossa apresentação, em que a gente gosta de destacar alguns pilares, comentar um pouco do que nós estamos fazendo e um pouco do que nós estamos esperando aqui para frente. A gente sempre fala, isso é sagrado, a gente sempre fala da expansão, porque o principal pilar do varejo farma é, e vai continuar sendo por bastante tempo, a loja física. Se nós errarmos a loja física, nós com certeza estaremos errando o nosso negócio. E não é o nosso caso. Para começar, eu gosto de reforçar que eu não tenho dúvida, e eu já falei isso aqui em vários calls, o varejo farmacêutico é o melhor mercado de varejo dentro do Brasil, né? E talvez do próprio mundo. Por quê? Nós temos uma tendência muito clara de envelhecimento da população. Nós temos no Brasil um espaço muito grande para a consolidação do mercado, nada disso mudou. A região sul, que é a nossa principal base, é a que mais cresce, né, em relação ao resto do Brasil, e nós temos a população com a melhor condição de seguir envelhecendo com saúde. Quando eu pego todos esses fatores, mais vários lançamentos do mercado, eu não tenho dúvida que a gente está operando realmente no mercado muito bom. Crescimento contratado, né? Crescimento contratado. E nós seguimos operando bem, mantendo a nossa estratégia, né, de foco na região sul, foco na interiorização, modelos standard e pop, e isso aparece nos nossos números. A gente segue com mais de 60% da nossa expansão sendo feita no interior. A gente tem uma presença muito forte em cidades grandes, tem ainda uma oportunidade em cidades menores que a gente vai buscando, e nós já estamos localizados em 152 cidades, né, espalhadas pela região sul, mais a cidade de São Paulo. E quando a gente abre um pouco os números, aqui são os dados do IQVIA, esses números aqui, eles ajudam a nós vermos como a gente, de fato, segue se diferenciando. Tudo que a gente compartilhou até agora foram muitos dados internos, né? Então, sempre é bom quando a gente olha um dado externo para confirmar, tá, o que a gente está vendo dentro de casa. E aqui, quando a gente olha o segundo TRI, qual é o grande destaque da Panvel em relação a todo o mercado? E aqui a gente pode falar das outras redes da Abrafarma, dos independentes, enfim, de todo mundo. A Panvel é a única que realmente cresceu muito o volume de vendas. Tá? O crescimento dos demais foi muito baseado em preço, né? Em mix, que eu também fiz um bom trabalho. Mas crescimento de volume, de atendimentos, de fluxo em lojas, realmente a Panvel liderou com 8,7, aquela parte azul mais escura de crescimento, versus crescimentos próximos de 0 de todos os outros players. Isso é um diferencial muito grande. Outra coisa que nos enche de alegria também é quando nós olhamos a performance em todos os estados, e a gente abre de novo os dados do IQVIA. Em todos os estados, sem exceção, a Panvel tem desempenhado muito melhor do que o mercado. Vejam Santa Catarina, que nós crescemos quase 22%, Paraná quase 16%, Rio Grande do Sul 17%. Então, de novo, eu repito duas palavras: consistência, saudabilidade do crescimento. É interessante quando a gente olha o crescimento do Paraná e de Santa Catarina, que são crescimentos muito fortes, com parques que ainda têm muito espaço de maturação. São parques que ainda têm uma taxa de 30% a 40% de lojas em maturação e mesmo assim já aceleram muito em relação aos competidores da própria Abrafarma e em relação ao mercado, né? Então só mostra que a gente tem ainda de fruto para colher dessa expansão, né? Perfeito, Ismael. Aqui, um pouco de números, né? A gente mantém esse disclaimer, né, com todos há vários trimestres. E do lado esquerdo, a gente sempre acompanha o desempenho das safras, do ponto de vista de retorno do ROIC. E como vocês podem ver, segue sendo um retorno crescente. As nossas lojas, né, no seu parque total, dão um retorno na média acima de 40%, e cada safra tem melhorado isso. Mas aqui eu queria destacar um pouco mais, é o lado direito, né, do slide, que combina com o que o Ismael comentou agora, que quando a gente olha o desempenho das nossas lojas por estado, esse desempenho ele tem melhorado de maneira significativa trimestre após trimestre. Vejam como, por exemplo, a nossa base mais madura, que é do Rio Grande do Sul, é uma base que gerou de resultado, de EBITDA, de varejo, 12,3% agora no 2T25. Agora observem que Santa Catarina já está atingindo 10,4%
e no ano passado era 9,3%. Paraná já está atingindo 9,7%, e no ano passado era 8,7%, e São Paulo, a nossa base mais nova, já está em 8,1%. Então, essa aceleração de resultado está mostrando que a nossa expansão está funcionando, não são só as lojas maduras, e a gente ainda tem uma base muito grande de lojas para maturar. O nosso grande objetivo de médio e longo prazo é que os nossos estados de expansão eles se aproximem cada vez mais da margem do Rio Grande do Sul, e é esse trabalho que a gente está focado, seja através da venda média, seja através de custos, né? Nós estamos focados em entregar isso. E com isso levar o resultado da companhia sempre para cima. Para ajudar também tudo isso, né, a gente falou do mundo físico, a gente precisa falar do mundo digital também. E aqui eu quero engatar 2 temas importantes, né? Digital, já falei para vocês, é diferencial da Panvel há muito tempo. Nós somos a primeira rede de farmácias do Brasil que realmente, né, trouxe o digital para o centro da sua estratégia, e a gente está fazendo cada vez mais. Aqui eu compartilho algo super novo, isso aqui não deve ter 2 meses ainda, mas uma das frentes que a gente tem atuado muito é melhorar a nossa capacidade de atendimento conversacional via WhatsApp, com apoio de inteligência artificial. Convido a todos para testar a plataforma, ela já está disponível, fazendo todos aqueles serviços de indicação de produtos, consultas, né, etc. Vamos chegar muito em breve na finalização da venda pelo WhatsApp. E com a aplicação de inteligência artificial nisso, e é o outro destaque que eu quero dar, a Panvel novamente está criando um novo diferencial competitivo. A gente acredita que, além da experiência do app e do site, o nosso mundo, né, futuro, ele vai ser cada vez mais conversacional com as plataformas. Sejamos sinceros, é muito mais fácil para qualquer um de nós operar digitando ou falando, né, explicando o que nós queremos e até o final da venda. Nós já estamos chegando lá e isso vai colocar a Panvel novamente em novo patamar. E por trás disso, nós estamos com seguimos com um trabalho muito forte em tudo que envolve inteligência artificial. E aqui nós temos que ser pragmáticos, tá? Para nós, inteligência artificial não é uma bacanice, não é uma moda, é algo que a gente olha especialmente 2 frentes. O que eu posso melhorar a vida do cliente e o que eu posso me tornar mais produtivo dentro de casa. Aqui eu compartilho com vocês algumas das aplicações internas que nós já estamos usando IA generativa aqui dentro de casa, como parte price, mix de produtos, produtividade, etc. Compartilho também, né, que nesses trabalhos iniciais, olhando só a parte de produtividade, e de novo, nós estamos só no começo, a gente já mediu que nós já estamos economizando mais de 25 mil horas mês de atendimento humano, quando a gente olha trabalhos feitos em loja, no nosso centro de serviços compartilhados, né, e todo esse trabalho de WhatsApp. E nós estamos, com muito detalhe, olhando cada um daqueles pilares ali embaixo, né? Nós entendemos que tem muita matéria ainda para ser retirada, né, da IA. Esse jogo está só começando e a Panvel novamente largou na frente, né? Novamente já está trazendo benefícios e vai criar mais um diferencial competitivo em relação aos nossos concorrentes. E por fim, pessoal, a gente faz tudo isso para atender bem o cliente, né? Eu acho que fechar nossa apresentação falando de clientes é fechar no ponto mais alto, porque nós temos um time tão dedicado, né? E nós colocamos todos os nossos recursos para realmente atender cada vez mais e melhor. Isso está aparecendo nos números de clientes. A nossa base total de clientes já conta com mais de 26 milhões de pessoas cadastradas, né? Ou seja, grande parte ou quase a totalidade da região sul já comprou de alguma forma dentro da Panvel. E a gente segue essa jornada de ativação e de fidelização. Ativação, lembrando, eu pescar naquele aquário de 26 milhões de clientes e fazer essa pessoa comprar pelo menos uma vez na Panvel. Ok, essa base ativada não para de crescer, já são 7 milhões de pessoas. Depois eu preciso fidelizar essa pessoa. Eu não quero que ela só compre uma vez, eu quero que ela compre mais de uma vez. De novo, eu vou no meu aquário, né, e eu aumento essa frequência, e hoje o nosso número de clientes fiéis
já ultrapassa 1.600.000. Aqueles clientes que compram pelo menos uma vez a cada 15 dias. E por trás disso está a nossa estratégia também de digitalização. Nós temos crescido bastante a nossa base de clientes Omni. Os clientes Omni são aqueles que compram por mais de um canal físico e digital, e que conversa muito com o conceito de frequência nas lojas. Tudo isso para a gente ir acelerando esse círculo virtuoso de aumento de frequência e de aumento de consumo, tá bom? Pessoal, dessa maneira, né, encerra essa primeira etapa aqui da nossa agenda, né? Ficamos agora à disposição, né, para suas perguntas, e depois a gente deixa uma mensagem final. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Yan Seskin, do BTG Pactual. Seu microfone já está liberado. Bom dia, Júlio, Antônio, Ismael, demais diretores. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre impressões aí do início, né, do terceiro trimestre. Eu queria entender, né, se vocês percebem a manutenção das dinâmicas positivas observadas no primeiro trimestre, né, principalmente relativa aí à aceleração de OTC e genéricos. E a segunda pergunta é sobre comportamento de margens, né? Nesse trimestre a gente viu novamente uma evolução importante, né? Com maior alavancagem operacional, produtividade, mas também com efeito mix, né? Com a descontinuação do atacado. Queria entender como que vocês imaginam o comportamento de margem para frente agora, menos impactada por esse efeito de mix. É isso. Obrigado, pessoal. Perfeito, Ian. Obrigado pela tua pergunta. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre a tendência do terceiro TRI, né? Nós já temos aí um mês de julho que já aconteceu, já estamos aí literalmente em meados de agosto. Meio do trimestre. Meio do trimestre mesmo. E nessa metade do trimestre a nossa percepção segue sendo bastante positiva na venda. Tá? É óbvio, né? O patamar de venda do terceiro TRI, né, ele é um patamar diferente do segundo por causa da base de comparação, mas até o momento ele tem mantido exatamente aquela tendência que já foi observada no primeiro trimestre, de um forte crescimento de 2 dígitos também no terceiro TRI. Nada indica, por enquanto, que isso vá mudar. Em relação às nossas margens, né, quando a gente olha esse trabalho que está sendo feito de mix de produtos, ele continua bastante equilibrado. A gente segue vendo o mesmo comportamento entre medicamentos de marca, OTC, HB também vem bem, tá? E isso deve manter a nossa margem bruta bem equilibrada também ao longo desse terceiro TRI. No momento não estamos vendo pressões diferentes. Tá? E acho que, como você comentou, nessa tendência em que a nossa base de comparação ela já começa a ficar sem o atacado, todo o trabalho de diluição de despesas ele vai ficar mais claro agora ao longo do terceiro trimestre. Perfeito, obrigado. Obrigado, Ian. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Preto, do Itaú BBA. Senhor Vinícius, seu microfone já está liberado. Bom dia, Nap. Bom dia, Isma. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouco esse ponto do GLP-1 que vocês mencionaram, né? A gente viu em maio a entrada do Mounjaro, que teve um impacto muito positivo no mercado, e queria entender de vocês como é que vocês estão vendo a evolução dessa categoria nos meses seguintes, se teve algum impacto da exigência de prescrição em termos de demanda, e também como é que vocês estão pensando para o ano que vem, o início da operação de genéricos nesse segmento, o que vocês estão imaginando em termos de potencial de ampliação de mercado endereçável e uma potencial melhoria também de rentabilidade por conta da margem desses produtos. Obrigado. Perfeito, Vinícius. Obrigado aí pela pergunta. Sobre as moléculas, né, sobre o GLP-1, sem dúvida foram importantes no segundo TRI. A nossa visão segue muito positiva, né, da participação desses itens, né, também ao longo do segundo semestre. Nós temos hoje, a realidade, nós temos mais demanda do que oferta de produto, né? A expectativa é que os estoques comecem a se regularizar um pouco mais ali para frente, e isso, sem dúvida, vai destravar ainda mais potencial de venda. Nós estamos muito longe, né, do limite, né, desse potencial, porque, de fato, hoje, se você for nas lojas, não temos, né, todo o Mounjaro
disponível. Então, é um lançamento que causou muito mais uma ampliação do tamanho do mercado do que uma canibalização entre os SKUs, né? A gente viu muito Exato. mais o mercado expandir, e o mercado que a gente, na verdade, ainda não sabe qual é o tamanho real dele, né? A cada movimento ele cresce mais, se mostra que tem mais demanda, né? Exato. Então, assim, é sinal muito positivo, tá, para a oportunidade. Nós, com certeza, vamos crescer bastante venda, até acima das nossas expectativas, ainda dentro dessa molécula. Quando a gente olha para o ano que vem, e de fato nós temos muitos lançamentos genéricos, né, previstos, a gente também está lendo isso de uma maneira muito positiva, porque existe uma parcela da população, e uma parcela muito significativa da população, nós estamos falando de Brasil, que não tem acesso a esses produtos pela questão de preço. O endereçamento do mercado genérico, sem dúvida, vai aumentar muito o mercado, vai trazer para as redes de farmácias boas oportunidades, não só em venda, mas também em margem bruta, né? Vamos lembrar que os produtos hoje, eles possuem margens brutas percentuais menores, são tickets muito bons, mas margens brutas menores. Então, a perspectiva de 2026, né, me arrisco a dizer, ela é melhor que a de 2025 em relação ao trabalho com o GLP-1. E aqui acho que um ponto importante, né, quando a gente vai para essas categorias, a gente chega no mundo do genérico, uma rede como a Panvel, que é bem posicionada, que está posicionada numa classe mais premium, mas que tem uma capacidade de venda melhor, que mostra um desempenho na região sul de liderança, é natural que em relação aos competidores a gente tenha inclusive preferência no acesso à indústria a esses produtos e consiga largar na frente, né, quando a gente pensa nessa venda, tendo já um desempenho maior, um volume melhor e um endereçamento melhor dessa categoria, é natural que a gente consiga ter um diferencial competitivo em relação aos outros competidores aqui da nossa região core, né? Perfeito, muito obrigado, pessoal. Acho que faltou só acho que respondemos todas, né? Acho que foi tudo? Foi tudo, Foi Vinícius? tudo. Obrigado, pessoal. Perfeito, obrigado. Legal. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Caravina, da XP. Sr. Pedro, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal. Primeiro, parabéns pelos resultados e obrigado pelo espaço. Do meu lado, eu queria, por favor, que vocês comentassem um pouco, talvez, sobre a evolução do HPC para frente. Teve uma leve desaceleração nesse TRI, acho que de 1 ponto percentual versus o crescimento no primeiro trimestre. E aí eu queria entender um pouco, enfim, se vocês estão sentindo algum impacto da maior competição entre os marketplaces, se isso vem um pouco de competição com as próprias redes e um pouco de como entender isso para frente. Também penetração de marca própria e essa moving parts. E aí, se eu puder também insistir na questão das margens, pensando primeiro na margem bruta, não sei quanto que vocês podem abrir, mas um pouco dos impactos para ajudar a gente a pensar para frente. Aí pensando em GLP-1, no mix de GLP-1 nesse TRI, e até no seguinte, no 3Q, marca própria, dinâmica de negociação e as demais moving parts. E aí, se eu puder também pegar um gancho nesse ponto, um pouco das alavancas que vocês enxergam para frente para acelerar esse ganho de alavancagem operacional assim que o atacado for saindo da base. Obrigado. Perfeito, Pedro. Vamos lá, tem bastante coisa na mesa aqui. Vamos lá. A gente começa pela parte do HB, tá? E aqui, o que eu gostaria de deixar um pouco de mensagem, né? Talvez diferente de outras redes, a Panvel sempre teve a sua estratégia de HPC, né? De HB, como nós chamamos aqui, no centro, né? Nunca foi algo periférico, sempre foi no centro. Então, a Panvel, ela tem um cuidado, especialmente na sua loja física, de ter um mix completo, ter os lançamentos, trabalhar muito bem com categorias como dermocosméticos, maquiagem, cabelo, etc., que transformaram ao longo de muitos anos, porque não é algo novo, a Panvel em destino, né, desses produtos. Isso sem falar da marca própria, que é uma estratégia vencedora e com certeza é uma barreira grande em relação à concorrência com outras redes e com marketplaces. Por que eu trago isso? Quando a gente observa o mercado, é óbvio que a concorrência ela tem aumentado. Essa concorrência ela aumentou da parte dos marketplaces e ela é mais forte em algumas categorias, um pouco mais fraca em outras, mas a Panvel, e você pode ver pelos números, ela segue crescendo bem acima do mercado porque ela segue acreditando nessa diferenciação e segue também apostando em marca própria. Isso não vai mudar.
Tá? A gente sabe, a gente tem fidelizado clientes que vão na loja da Panvel porque só encontram lá determinados produtos ou querem olhar determinadas marcas. E a gente acredita que continuar investindo nisso vai manter um bom ritmo de crescimento de HB. Agora, quando a gente olha o crescimento total da companhia, a tendência de longo prazo é que os medicamentos ainda sigam crescendo num percentual um pouco mais, como vocês já têm observado. Mas a gente está falando de crescimentos muito grandes, né? A gente fala de um HB na média crescendo 16, né? E um medicamento crescendo na média 18, nesse trimestre que ele cresceu 22. Essa tendência nós acreditamos que ainda vai aparecer ao longo de 25 e ao longo de 26 também. Tá? Mas de maneira nenhuma a gente interpreta isso como um enfraquecimento do nosso HB, né? É um pouco mais de fortalecimento até pelos lançamentos do nosso medicamento. Mas é assim um pouco que a gente pensa de como a gente se defende, né, dessa concorrência de HB, com todo respeito, né? E as farmácias, de maneira geral, elas seguem com uma vantagem competitiva, e a Panvel talvez tenha um pouco mais do que os demais, porque ao ter um digital muito forte e uma capacidade de entrega muito rápida, tem uma parcela de produtos de higiene e beleza em que a farmácia, pela sua conveniência, pela sua proximidade, ela sempre vai ter uma vantagem competitiva. A gente acredita nisso, a gente investe nisso, e isso tem dado resultado. E principalmente o segmento de beleza ainda é um segmento, né, que ele está muito atrelado à experimentação, aos novos lançamentos, aos produtos. Então, você tem uma jornada onde a própria experimentação ela está disponível e ela passa por essa capilaridade também da farmácia, é um diferencial competitivo quando a gente olha esse cenário de farmácia versus pure play, né? Então, a gente tem, de fato, além desse endereçamento no centro da estratégia da beleza, a gente tem a capacidade de cada vez mais melhorar inclusive a experimentação, a experiência, o contato do cliente com esse mercado, né? Que é uma coisa que hoje o 100% e-commerce não consegue proporcionar, né? Perfeito. Agora vamos para a segunda parte da pergunta de margem bruta, né? Falando um pouquinho de margem bruta, tá dando um pouco mais de luz. Agora, quando a gente olha para o terceiro trimestre, essa margem bruta naturalmente, até porque o reajuste de medicamentos já fica para trás, ela naturalmente ela é um pouco menor, mas isso é sazonal, está dentro realmente do esperado. O que a gente está observando, como eu comentei anteriormente, é que esses fatores que nos ajudaram no segundo TRI, eles estão presentes, tá? A gente segue vendendo bem OTC, segue vendendo bem marca própria, genéricos, né, estão equilibrados também, tá? E tudo isso deve manter um bom ritmo, um bom equilíbrio de margem bruta, tá? A gente não enxerga uma grande pressão, tá, vinda pela frente, né? Nenhum grande risco ali está nos assustando. Né? Temos uma base alta, sim, em relação, acho que isso é importante lembrar, nossa base de comparação ela é alta do terceiro TRI do ano passado, mas a gente não está vendo realmente uma mudança de comportamento. Eu acho que a gente está operando, inclusive dentro das nossas políticas de preço, de uma maneira bastante assertiva. Acho que a companhia se preocupou desde o início do ano, se vocês lembrarem, já no primeiro TRI a gente expandiu o margem bruta, também manteve ela entre estável e expansão. A entrada do Monjaro e essa ampliação do GLP-1 não foi um gatilho para a gente passar a trabalhar melhor o mix e buscar um equilíbrio. A gente vem desde o início do ano e já falava disso no ano passado, com uma estratégia muito forte de equilíbrio do mix, equilíbrio de negociação com a indústria. Então, quando esses movimentos vêm acontecendo ao longo do ano, a gente já estava com o plano todo preparado e desenhado, né? Então, a gente tem, inclusive, esse plano para o segundo semestre. Então, a gente segue com essa estratégia que não é reativa, e sim já bem pensada e que já está com a gente desde o início do ano, né? E acho que para endereçar a sua última pergunta ali sobre alavancagem operacional, ganhos de margem no futuro, quais são as alavancas de resultado do grupo, né? Já falamos bastante da parte da venda, vamos nos agora até para a parte de baixo. Com esse bom desempenho que a gente tem tido de vendas, a gente vai continuar observando, tá? Quando a gente olha, especialmente nossa parte de despesas, um trabalho de diluição. Quando a gente olha a parte de despesas com lojas, né, isso fica bem claro no EBITDA do varejo. Além disso, nós temos as nossas despesas de logística também, que em relação ao ano passado também estão caindo. E são tendências, né, que elas devem permanecer conosco, né, ao longo dos próximos trimestres também. Então, a nossa expectativa é que a gente olhe uma diluição, né, da parte de despesas com vendas, né, nos próximos trimestres. A parte de despesa administrativa, vocês já nos acompanham, ela é um patamar baixo, é o mais baixo do mercado. Vai ter alguma oportunidade de diluição aqui sim, na medida que agora a base de vendas ela melhora também, mas grande parte do resultado não vai vir das despesas administrativas, tá? Porque elas já têm realmente um patamar baixo. São baixos e estáveis, né? Porque baixo se mantém nesse nível há muito tempo. É praticamente uma linha reta. Alguma coisa vai vir pela venda, tá? Mas
maior parte do ganho realmente vai vir a partir das despesas com vendas. Perfeito, pessoal. Muito claro. Obrigado. Obrigado, Pedro. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Antônio Napp para que faça as considerações finais da companhia. Enfim, pessoal, eu agradeço aqui o acompanhamento de todos, eu agradeço as perguntas, agradeço aqui também a parceria do Ismael para estar nos ajudando nesse call. Estamos bastante orgulhosos da nossa entrega agora no segundo trimestre. Ela vem numa sequência, né, muito boa, né, de crescimento, e eu não canso de reforçar o agradecimento especial a todo o time da Panvel. Sei que muitos estão nos acompanhando aqui nesse call, né? Esse resultado foi feito através de vocês e é para vocês também, tá? E espero encontrar todos de novo, né, no nosso terceiro tri, no nosso call, e todo o nosso time aqui segue à disposição para vocês, e as lojas Panvel também abertas para todos que estão na nossa região. Fiquem à vontade para nos visitar, nos testar e comprar também, aproveitar para comprar conosco. O time de RI fica à disposição de todo mundo aí que precisar, tiver alguma outra dúvida ou pergunta que não tenha sido respondida, a gente está 100% à disposição. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Bom pessoal. dia. Bom dia. A videoconferência do Grupo Panvel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.